Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui ao vivo em mais um dia da semana, mais uma terça-feira que nós estamos conectados e hoje vamos trazer um assunto muito interessante. Uma pessoa extraordinária vai estar como convidada aqui em nosso tempo e eu já quero convidar você que começou a chegar aqui na nossa live para mandar para pelo menos hoje eu quero 20. Sabe por quê? Porque hoje a gente quer falar para o marido, para a esposa e para a mãe e para o pai. Então aí existe uma gama de pessoas que merecem conhecer o assunto de hoje, merecem estar conectado conosco. Você que é mãe, você que é pai, você que é esposa, você que é esposo. Esse dia foi preparado especialmente para você. Nós vamos falar de posicionamento. O posicionamento do casal, o quanto que o posicionamento e a conexão do casal, ele vai validar, ele vai acrescentar na criação dos filhos. Como isso é importante? E aí você pode estar me perguntando, Glécia, é verdade, né? Enquanto quando o casal está unido, flui mais. Mas não é só união que eu quero falar hoje de vocês. Eu quero falar de posicionamento. E existe uma larga escala entre unidade e posição, tá? E a gente vai tratar disso hoje. Enquanto eu vou colocando o tema aqui, fixando no comentário, você vai pegando o seu dedinho e vai colocando os aviãozinhos para suas amigas, mães, mulheres, seus amigos que são pais, que são cônjuges. Vai fazendo isso e além disso, o quê? Coraçãozinho. Gente, você sabe que o coraçãozinho, quando vocês ficam aqui, ó, coraçãozinho, quanto mais coraçõezinhos vocês estarem aí clicando, mais alcance essa live pode ter, mais visibilidade, as pessoas vão ver mais fácil que eu estou ao vivo e que vai poder entrar e ser abençoado também, tá? Então vamos lá? Enquanto eu coloco o comentário, vocês mandam um aviãozinho, porque mãe, mulher, esposo e cônjuge hoje merece saber sobre posicionamento e o que isso interfere na criação dos filhos, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui e vocês vão mandando aviãozinho. Colocando aqui. Posicionamento. Conexão. Uau, tô amando os corações. Vocês são demais. É desse jeito, gente. Versus criação de filhos. Meu Deus, que lindo esses corações. Isso dá uma sorte. Mandar coração dá uma sorte, vocês não têm noção. Fixar comentário. Esse é o tema de hoje, gente. Diogo Coach, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a esse momento que vai ser para você se for pai, para você se for cônjuge. Nós vamos falar sobre posicionamento e conexão do casal versus criação de filho. Então, a chamada de hoje é trazer todos os pais e todas as mães, todos os cônjuges para essa live e continuar aí, ó, fixando, mandando coraçõezinhos para que a gente esteja aqui realmente conectado e aprendendo muito. Sabe por quê? Porque quando eu promovo uma live, e quando qualquer pessoa promove uma live, eu vou generalizar isso na minha crença, eu entendo que ela tem algo bom e que quer compartilhar. Né? E eu separei essa semana temas maravilhosos. Falem para mim, quem estava na live de ontem? Colocasse a mãozinha. E quem foi abençoado, quem foi acrescentado na sua vida com a live de ontem? Só para que a gente faça uma métrica aqui. Ponte do Acarajé, bom dia. Aline Coach, bom dia. Couto. Silvana Araújo, minha amiga Estefânia, bom dia. O Rei do Brilho, uau, bom dia. Ana Luísa Cortez, a nossa convidada de hoje, já está aqui. Gente, e sem mais demoras, eu já quero chamá-la. Sabe aquela impressão que uma hora sempre é pouco de live? Não sei se é porque eu gosto de conversar muito, eu tô aqui pensando se é isso, se não é. Mas enfim, o assunto de ontem mesmo, né? Quem estava aqui percebeu que foi curto. É assim, uma hora acaba que você ficou com gostinho de quero mais, tanto é que o pessoal começou a falar, tem que fazer mais live, faça novamente live com vocês duas. E as pessoas começaram a perguntar e a pedir, porque realmente foi pouco. Mas hoje a gente vai condensar aí, vamos tentar. Ana, ela é ótima para isso, e eu quero já chamá-la aqui, para vocês conhecerem essa mulher extraordinária e ser também abençoada através da vida dela. Vamos aguardar aqui, ó, todo mundo aqui com o dedinho, muito bem.
Bom dia! Bom dia, Ana. Que Já estava prazer! aqui vendendo o super peixe hoje da nossa live, né? Porque já convidando todos os pais, todas as mães, todos os maridos, as esposas, porque essa live é opção para eles hoje, né, Ana? Com certeza. Nossa, é muito bom. Tudo começa pelo casal, né? A gente tem que entender esse Tudo. processo, que a família ela começa pelo casal. Deus uniu essas duas pessoas e a família começou ali. Depois vieram os filhos. Então a gente tem que Exatamente. primeiro ter esse cuidado desse casal, olhar para esse casal. Né? Eu estou muito, muito feliz. Deixa eu baixar um pouquinho só a minha câmera aqui, que eu tô achando que tô sumindo aqui. Estou aqui Aí. tentando ver a minha também, como é que eu estou aqui, que às vezes eu fico muito mais o corpo do que o rosto. Pronto, você está ótima. É. E aqui tá um Mas assim, frio, ó, viu? aqui também, ó, eu botei um casaquinho hoje, Ó, porque aqui em aqui também. Salvador choveu bastante e está um pouquinho frio. Mas vamos começar a live. Sabe por quê, Ana? Porque eu estava Vamos. falando para o pessoal agora antes, como é pouco uma hora, né? Muito. Dá Como é vontade de pouco falar uma mais. hora, acho que eu vou fazer aí, o Instagram vai começar a repensar aí, de repente, uma hora e meia. Eu acho que Mas, vai. mas que primeiro dizer que é uma honra ter você aqui. E eu sei que a partir de mim eu vou ser muito acrescentada. Eu sei o quanto que você tem mergulhado nesse assunto, o quanto você tem estudado, o quanto você tem ensinado e ajudado casais a encontrar realmente, a entender o que é posicionamento dentro de um lar, né? O poder da conexão faz entre eles. E eu disse, rapaz, tem um bocado de gente lá no meu Instagram que merece escutar essa mulher. Deixa eu convidá-la aqui, porque eu também quero escutar. É sempre bom, eu sempre acompanho. E eu sei o quanto eu tenho sido acrescentada pelo seu conteúdo, pela sua história de vida, porque primeiro a gente aprende isso até como coach, o próprio coach nos ensina, É. nos estimula a viver, né? Ter primeiro essa vivência em nosso lar, em nossa Uhum. família. Primeiro realmente entender que isso funciona porque nós estamos vivendo, nós estamos experimentando. Né? Isso Então, mesmo. eu tenho certeza que isso transborda dentro do seu lar e eu quero que agora você transborde nas nossas vidas. Show. Comece se apresentando, Ana, e fique à vontade. Gente, primeiro eu quero agradecer, sabe, Lécia, porque é um prazer muito grande poder contribuir e a gente também cresce junto aqui, né? Acho que é Verdade. um doando um pouco do outro. E aqui é trazer aprendizados grandes que eu tenho, de tudo que eu tenho buscado mesmo, lido e aprendido, mas eu acho que do meu grande laboratório, sabe? É um pouco do meu laboratório de casa, da minha relação com o meu cônjuge, da minha relação com os meus filhos e de tudo que eu busquei para gerar alta performance dentro do meu lar, né? Para gerar uma convivência harmoniosa dentro de casa. Então, é um prazer, gente, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Amo demais. Eu sempre, antes da live, né, eu sempre gero um pouquinho daquele friozinho, é incrível, assim, né? Eu falo, Deus, Isso é porque maravilhoso. é muito bom falar sobre esse conteúdo, né? E eu acho que esse friozinho também está relacionado com o querer entregar o meu melhor aqui hoje. Então, receba no seu coração, que você possa abrir o teu coração para o que eu vou falar, né? Pega papel e caneta para você poder anotar os teus Isso. aprendizados. Tomadas de decisões, né? No momento que você toma decisão, você já está mudando dentro de você, seu sistema neural ele já está tendo mudanças aí. Então, quero te convidar a pegar papel e caneta. Gente, eu sou Ana Luísa Cortes, eu sou Master Coach, trabalho com gestão de relacionamentos, trabalho principalmente voltada para casais, e isso é família também, então não está fora, né, de tudo que a gente vem falando. Isso é minha missão, com a missão da Glécia aqui. Isso. Então a gente tem muito a compartilhar. E primeira coisa que eu quero, eu posso começar, Glécia? Por favor. Tá. Pode ir perguntando, gente, põe perguntas aqui, dúvidas que você tiver, Isso. né, para que a gente possa acrescentar e poder contribuir, tá bom? Gente, primeira Exatamente. coisa que eu gosto muito é que a gente entenda uma palavra que Deus colocou pra gente lá em Provérbios 22:6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios é um livro da sabedoria, e sabedoria é inteligência emocional. É a mesma coisa. Isso.
né? Sabedoria é igual a inteligência emocional. Então, se você quiser desenvolver inteligência emocional, comece a ler o livro de Provérbios, porque Deus vai começar a derramar sobre você, vai começar a te dar entendimento. E quando eu leio esse versículo, o que ele fala para mim, tá? Que às vezes a gente tem um olhar que é ensinar o caminho do Senhor, é também ensinar o caminho de Deus aqui. Mas é você ter muito claro os objetivos de vida que você tem para os seus filhos. Ah, não, você está falando de escolha de faculdade? Não, não estou falando desse tipo de escolha, desse tipo de objetivo. Eu estou falando do como você quer ver o teu filho no futuro. Como que você quer esse filho lá no futuro? Você quer um filho seguro? Você quer um filho confiante? Você quer um filho que tenha uma autoestima elevada, né? Uma autoestima bem construída? Você quer um filho que tenha uma identidade bem construída? Você quer um filho que tenha crenças de merecimento, né? Elevadas e não um baixo nível de merecimento? Como você quer esse filho? Então, para mim, esse versículo ele fala disso. Porque se você quer olhar e ver esse homem no futuro, essa mulher no futuro, que é o seu filho ou sua filha, isso começa agora. Eu não sei qual a idade dos seus filhos. Os meus filhos, eu tenho dois filhos, três, eu tô profetizando. Uau, amiga, como assim? Eu tenho dois filhos, um de 3 anos e um de 6 anos. Hoje eu preciso... O meu é um de 6 e um de 10. Olha aí. Então, a gente precisa hoje plantar isso. Eu preciso plantar uma autoestima, eu preciso plantar uma identidade, eu preciso plantar um merecimento, eu preciso plantar crenças de capacidade. Eu não sei aqui, Glécia, eu acho que você já deve ter falado um pouco desse assunto para o seu público, né? Na verdade, é o que nós tratamos, né, amiga, no curso, né? O que a gente fez, sabe, eu fiz um encontro maravilhoso, algumas pessoas estavam aqui também. E eu tenho batido realmente nessa tecla, sabe, Ana? Porque isso é o nosso papel e eles estão na melhor idade para isso. Porque se você quer um adulto, né, se você projeta, e a gente projeta filhos para o sucesso, a gente não projeta para o fracasso, a gente não deseja isso, mas o quanto que a gente tem feito para isso. Uhum. E a ação, ela é agora, não adianta eu agir no futuro. Né? Não adianta eu esperar esse tempo passar. Né? As crenças, elas são formadas principalmente de 0 a 12 anos de idade. Né? Então assim, Ana Luísa, então meus filhos já têm mais idade, mas você pode ainda mudar isso. Você pode se reconectar, você pode trabalhar isso de várias formas, né? E esse curso da Glécia, ele vai falar sobre essa reconexão, ele vai falar sobre essa conexão. Mas é importante aqui que eu quero trazer é que você tenha muito claro o que você quer para o teu filho, quem você quer que ele se torne. E às vezes isso precisa ser escrito. Eu quero te falar que você precisa ter uma clareza tal que isso tem que às vezes estar no papel, né? Então, coloque no papel que filho é esse que você quer no futuro. Como que você quer ver o teu filho? Ninguém quer um filho fracassado. Mas às vezes, pelas nossas ações, a gente está gerando certos fracassos aí na vida dos nossos filhos. E a gente não tem nem ideia que isso está acontecendo, né? E aí talvez você esteja me perguntando, Ana Luísa, mas como eu faço isso? Tá? Primeiro ponto que eu te falei, você pode escrever como você quer que esse filho se torne. Né? Você pode colocar isso bem claro no papel. Mas outra coisa é... que a gente tem que entender, e eu vou te dar aqui 3 principais passos, e eu vou estar descrevendo um pouco disso aqui para você, é o seguinte, para eu gerar filhos, né, para que eu gere filhos prósperos, para que eu gere filhos abundantes nesse futuro, eu primeiro preciso olhar para mim. E esse olhar para mim está em se conhecer. Isso. Imagina só, gente. Como é que eu quero entender o outro? E aí eu falo aqui do cônjuge. Como é que eu quero entender o outro? Ou como é que eu quero entender o meu filho se eu mal me conheço? Isso é impossível de ser realizado. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual é a minha identidade, se a minha identidade ela tem umas distorções, porque nós temos identidades distorcidas, né? A gente vai aprender, entender sobre identidade nos conhecendo,
Porque às vezes É você tem uma identidade. impressionante, Ana. Eu não sei se você tem essa experiência nos seus atendimentos, mas eu estava até comentando antes de ontem sobre a métrica. A minha métrica hoje em atendimento a mães e 97, 95, 94%, toda a questão é identidade. O quanto isso é, o quanto nós realmente, né, uma grande parte das pessoas, e eu falo das minhas, 94% das pessoas que passaram pela minha vida, a toda a problemática, toda a questão, todo o desafio dela, na verdade, era a identidade. Era É. conhecer a si mesmo, saber Uhum. quem ela é. É. São as primeiras, são as distorções aí da nossa vida. Às vezes você fala assim, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom esposo, eu não sou um bom pai. Às vezes porque eu deixo de fazer algo e isso para mim já não é bom. Eu não sou, eu não sou inteligente o suficiente, ou não sou suficiente, né? A gente pensar, eu não sou suficiente, né? O que eu faço não é suficiente. E você então começar a olhar para você. Então, o primeiro ponto que eu digo para você é se conheça. E aí, aqui, o se conhecer é desenvolva a sua inteligência emocional. E aí, o que é inteligência emocional? Talvez você entrou aqui e às vezes você não sabe. Inteligência emocional é você. São dois pontos, né? As competências pessoais e sociais. Você se conhece, sabe das suas emoções e sabe lidar com elas. E aí você agora conhece o outro e sabe lidar com a emoção do outro, tá? Então você tem esses dois pontos para serem trabalhados na inteligência emocional. Então se conhecer é o primeiro passo para que você tenha filhos de sucesso e um casamento de sucesso. Não tem outra forma, não tem outra forma. Por que isso, Ana Luísa? Porque talvez o teu esposo, o teu cônjuge, vou falar cônjuge aqui porque temos mulheres e homens aqui. Talvez o teu cônjuge, ele fale para você algo que te irrite, o teu filho faz algo que te irrite, ou o teu cônjuge fale algo que você se sente humilhado e você não entende por que isso está acontecendo, que você se sente criticada de tal forma que isso te leva a ter reações, a ser uma pessoa reativa ao que o seu cônjuge está falando, ao que os seus filhos estão falando. E aí você está usando um cérebro bem antigo, que é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ou você foge, né, ou você vai lutar. E aí o que você está fazendo? Às vezes você está lutando com o seu cônjuge, está lutando com seus filhos, ou está fugindo de alguma situação. Mas simplesmente porque você não está sabendo entender a emoção que está sendo gerada, né? Os gatilhos que estão sendo ativados, as emoções que estão sendo geradas e, consequentemente, comportamentos que estão vindo aí a partir daquele estímulo que você está recebendo. Então, eu digo isso, gente, por experiência minha, né? Esse foi um processo muito profundo da minha vida, processo de coaching, meu processo de busca, e eu comecei a entender os meus gatilhos, o que meu esposo falava para mim, e que me gerava Não tantos era uma mãe que sentimentos. liberava dentro de você, dentro da farmácia interna, né? Exatamente. E aí vinham sentimentos que me geravam resultados, distanciamento no meu casamento, né? Reações que eu não gostaria de ter, isolamento, né? Acaba que a mulher ela se isola muitas vezes, né, Gleice? Às vezes a mulher ela acaba ficando. Então eu gerava diversos problemas e o meu casamento ia se definhando em todas as áreas do casamento. Então, no momento que você começa a entender e se conhecer, o problema não está no outro. Eu quero te falar isso. O problema não está no seu cônjuge, que não faz, que está falando algo para você. O problema está no que você está sentindo. O problema está dentro de você. Porque às vezes ele fala outra coisa e aquilo não te dói. Se está te causando dor, existe um problema aí dentro. Existe uma disfunção dentro de você. Então, primeiro ponto, se conheça. Se conheça, entenda o que te irrita, entenda os gatilhos, entenda as emoções que estão aí dentro. E isso é inteligência emocional. Não tem como você entender esse processo se você não desenvolver a sua inteligência emocional. Infelizmente, a gente não aprende na escola. Infelizmente, a gente não aprende, não aprendemos com os nossos pais. Não aprendemos. Somos vítimas de outras vítimas, né, Ana? Eu falo isso o tempo todo. Somos vítimas de outras vítimas. E uma coisa importante de entender aqui, que hoje, você que está aqui ouvindo,
Você pode tomar decisões de mudar quê? A vida dos seus filhos. Exatamente. Isso que é o principal para mim. E você pode tomar uma decisão hoje para mudar o seu casamento, a sua família como um todo. Porque hoje você está buscando conhecimento, você está começando a ter entendimento. Entendimento é tudo na vida. Você não tinha, éramos ignorantes há um tempo atrás em relação à inteligência emocional. E a gente vinha sofrendo, a gente vinha, né, tentando construir uma relação sem entender as emoções. Então não tem Destruindo como. muitas vezes. Destruindo. E é interessante a gente olhar aqui que às vezes a gente tem separações e tem divórcios, achando que o problema está sempre naquela pessoa. Eu quero te falar hoje que se você se divorciou, né, aí às vezes você vai entrar num outro relacionamento e geralmente você vai buscar uma pessoa muito parecida com aquela que você se divorciou. Porque o problema não está nessa pessoa. O problema está no que você viveu lá na sua infância. E você está buscando pessoas parecidas para viver as mesmas emoções, para buscar todos os sentimentos aí, para hoje ter um casamento, né, nessa figura do que você tinha do pai, da sua mãe. Inclusive, Ana, até para trazer com maior clareza, inclusive, desse assunto, as emoções, inclusive, que você sofre, né? Sim. As emoções, inclusive, que lhe faz sofrer, que lhe causa dor. Não é a emoção que lhe deixa feliz. Pode ser também, mas geralmente são as emoções que você está viciada a ter e que você não gosta, que você sofre com ela. Mesmo que você se separe do seu cônjuge, você vai encontrar pessoas que promovam a mesma sensação que você tinha, porque você está atraindo isso, porque você tem essa necessidade de sentir. E aí gera um sofrimento. Uau! Olha que ficha que você trouxe agora pra gente, né, Ana? Uau! Como assim? Uhum. Eu não gosto de sentir isso me traz sofrimento e eu estou atraindo pessoas para sentir isso? Sim, total. E em todas as áreas da vida, né? Então a gente olhar para isso. E então esse ponto, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer, quando eu me conheço, eu começo a conhecer o outro também. Porque eu começo a saber lidar com esse outro, né? Entendendo, não adianta eu ficar buscando outros relacionamentos. Eu preciso me conhecer e desenvolver essa relação que eu tenho hoje. Então eu acredito muito nisso, sabe, Lécia? Eu acredito, e eu vivo isso hoje dentro da minha casa. Né? Eu vivo hoje um novo relacionamento com o meu cônjuge, no momento que eu comecei a me conhecer. Então, eu sei o momento de me calar, eu sei o momento de falar, eu sei o momento de chegar. Então, e uma das coisas mais importantes que todo esse processo me trouxe foi tirar o orgulho dentro dessa relação. Uau. Porque o que acontece é que se você tem disfunções e sentimentos de rejeição, e a rejeição todos nós temos, né? Tudo. Um dos muros que você vai construir é o orgulho, um dos muros que você vai construir é a vaidade, é a arrogância. Então, se você vê o teu esposo arrogante, se você vê o seu cônjuge com orgulho, às vezes a gente não sabe, porque às vezes é um orgulho um pouco disfarçado, sabe? Que você não se acha orgulhoso às vezes. Você fica com aquele... Mas é um orgulho que está ali presente sim. E aí aquilo está dificultando você se abrir para esse momento e viver uma relação verdadeira. Porque aqui não é um e outro. Aqui os dois têm que vencer. Aqui é a parceria. Né? Esse processo é parceria. E falando sobre se conhecer, eu quero que você entenda, se hoje você está aí, você está entendendo mais sobre inteligência emocional, você está buscando, você está tendo esse entendimento que você atrai pessoas para viver os teus sentimentos que você tinha lá na infância, então você imagina você hoje como pai e mãe, porque a gente está falando dessa conexão com os filhos. Então o que hoje você como cônjuge está mostrando para os teus filhos? O que você hoje, como casal, que relação é essa que você tem? É uma relação de respeito? É uma relação de desrespeito? O que seu filho está aprendendo? Porque esses sentimentos que nós vivemos hoje, esses vícios que nós vivemos hoje, o que é isso? É tudo que a gente viu, ouviu e sentiu lá no passado. Então a gente vem o quê? Vivendo padrões.
Então, o que eu vi que meu pai fazia ou não fazia, se meu pai batia na minha mãe ou não batia, se meu pai respeitava ou não, se minha mãe era permissiva demais, se minha mãe era controladora demais, queria controlar tudo, isso tudo está falando, já estou falando um pouco de posicionamento, isso tudo vai refletir nas nossas vidas hoje. Hoje, como eu vejo casamento, como eu vejo criação de filhos, como eu vejo meus relacionamentos, isso tudo está sendo refletido. Por Uau. quê? Por causa do reflexo, por causa do exemplo que nós tivemos em casa. Então tem muita gente, às vezes, que fala... Minha mãe tá aqui, ó. Quem é Olga? Olga. Olga, é... Olha aí, a genitora. é. Que Então, bênção. Seja bem-vinda, Olga. então você pensa, né, do que hoje você como casal, e aí entra naquele provérbio, o que hoje você quer mostrar para o teu filho para gerar esse filho no futuro? Porque o teu filho, ele está aprendendo por modelar você, casal. Uau, isso mesmo. Né? Então, esse homem que chega em casa e beija essa esposa, fala palavras para essa esposa, que valida essa esposa, esse filho está vendo. Essa mulher que tem um cuidado com esse esposo, que tem esse zelo por esse homem, né? Que é sábia no falar, que é, né? Ela é amorosa. Esse filho e essa filha tá vendo isso. Agora esse filho, essa filha também tá vendo quando essa mulher é tão controladora que não deixa aquele homem ser o cônjuge, ser o pai, ser o homem dessa casa. Porque ela está entendendo que, na verdade, essa mãe está mandando em tudo, ela manda em tudo, ela não tem um posicionamento de mulher, né? Ela não tem esse posicionamento de mulher, ela é controladora. Ela faz tudo. Eu vou dizer algo aqui. Eu sempre vi a família da minha mãe assim, minha mãe está aqui, outro dia eu estava falando com ela sobre isso. A família inteira da minha mãe, inteira. É que leva carro para a oficina, é que levanta peso, é que faz um bocado de coisa que é de homem. Que é de homem. E eu me deparei com essa circunstância, com os exemplos que eu recebi em toda a minha infância. E aí eu fui ver, meu Deus, olha o que eu estou vivendo hoje no meu relacionamento. E se você falar de padrão, e você falou no início, né? Olha que interessante, uma chave também que veio para mim agora. O quanto que você tem atraído, você que é mulher, que tem esse posicionamento, que cresceu fazendo essas coisas, vendo e fazendo, e repetindo essas coisas, né? Você que fazia coisas que poderia ser seu irmão, que poderia ser seu pai. Qual é o tipo de esposo que você escolheu para casar? É isso aí. Uau! Né? Como é, e às vezes reclama. E às Porque vezes você tem que fazer tudo na sua casa, você tem que fazer coisas que é de homem para você fazer, mas quem atraiu o esposo? Qual foi seu posicionamento antes que atraiu talvez esse esposo que talvez não tenha esse posicionamento? E por que esse esposo é assim? Como foi a infância dele, Ana? O que ele aprendeu na casa dele? Qual foi o modelo que o pai dele era dentro do lar que fez com que ele também que ele não se posicionasse que lâmpada é para homem trocar, que encanação, que pedra, que peso. Gente, como é um imã? Existem imãs aí que se atraem e é mágico demais. Meu Deus. E aí você entende hoje, quando você é pai, mãe, quando você é cônjuge, né? E você entende qual é o exemplo que eu estou passando. E que filho é esse que eu estou gerando. Porque se eu hoje estou aqui, né? Eu sou essa mãe que é controladora, que faz tudo, que pega peso, que não deixa o marido fazer nada, que não deixa o marido se posicionar como marido, e não deixa, às vezes, ele se posicionar como pai, porque quando essa mulher é dessa forma, ela manda até nos filhos em tudo. Esse homem, ele não é o sacerdote, esse homem não é a autoridade do lar. E aí, o que eu estou gerando? Eu tenho 2 meninos. Aí eu estou gerando o quê? 2 meninos fracassados. Fracassados em que sentido, Ana Luísa? Fracassados em ser maridos, sacerdotes, autoridades no lar, que eles vão desenvolver. Liderança. Liderança. Porque o que a gente precisa entender é que a família é a primeira instituição que Deus criou. E nessa primeira instituição é como se fosse a primeira empresa que o teu filho ele tá presente, que ele trabalha nessa empresa. Estagiando.
E Sendo treinado. nesse lugar é o lugar dele aprender a trabalhar em equipe. Seu filho ele tem que cooperar em casa, isso é um valor que precisa ser desenvolvido, a cooperação. Ele tem que saber que ele tem o lugar dele, ele tem que saber o posicionamento que é filho. Ali ele não é pai, ali ele não é mãe, ele é filho. Ele não está ali para mandar no irmão também, né? Existe às vezes essa questão do irmão, mas ele é irmão, ele não está ali mandando no irmão. Né? Então, essa criança ela precisa entender sobre isso. Então, você como cônjuge, você está gerando dentro da sua casa esse homem e essa mulher. Se você não respeita o seu cônjuge, se essa mulher não respeita o seu cônjuge, se esse homem, né, não respeita a sua esposa, o que acontece? O teu filho ele também está aprendendo a não respeitar a esposa que ele vai ter ou as mulheres que ele conhece. E a filha também é a mesma coisa, não vai saber respeitar, não vai saber honrar, não vai gerar honra dentro da sua família, porque nunca aprendeu sobre isso. Então, o primeiro passo é entender quem você é. A gente já está falando de se conhecer, conhecer suas emoções, entender emoções do outro. E agora entender e definir bem claro esses papéis. Que isso é posicionamento. Preciso ter muito claro o meu posicionamento como homem, como mulher, dentro dessa casa. E esses papéis, eles têm deveres. Né? Esse homem ele tem dever como marido e essa mulher tem dever como esposa. Entendendo que esse homem e mulher eles não são iguais, gente, né? Mas eles têm o mesmo valor. A gente tem que buscar muito isso. A gente nunca vai ser biologicamente, fisiologicamente, a forma de pensar, um homem e uma mulher, eles não vão ser iguais. As pessoas estão tentando igualar isso, mas nunca vão ser iguais. Deus fez um, Deus fez o outro. E eles andam juntos. Esse casal, ele nasceu para andar juntos. Essa mulher, ela é junto com ele. Ela anda lado a lado. Quando Deus tirou, né, a gente fala dessa criação, Deus tirou, ele tirou da costela mostrando, é lado a lado. É a mesma altura. Né? Então, a gente está ali para andar junto, a gente está para caminhar juntos. Aí esse homem ele tem um papel de proteção, esse homem tem um papel de promover esse lar, essa família, essa esposa. Esse homem ele tem um papel, né? Todo esse papel de cuidado, de provedor dessa casa. Ana Luísa, a mulher não tem? A mulher também tem. A mulher também tem esse papel porque ela está ali do lado, gente. Ela está ali do lado, ela também tem o mesmo, esses papéis. Mas a gente tem que entender que por sermos diferentes, estruturalmente diferentes, mentalmente diferentes, a gente faz coisas diferentes dentro de um lar. Não dá para eu querer ficar marretando parede. Não é um papel de uma mulher. Sabe, a mulher tem que deixar esse homem sim pegar peso. Essa mulher tem que deixar esse homem sim pedir ao garçom a conta. Isso são papéis de gentileza e de um casamento. E esse filho e essa filha estão modelando esse homem e essa mulher. Modelando esse casal. Então a pergunta é, o que você quer que os seus filhos vivam nesse futuro? Para eles viverem a prosperidade no futuro, para que eles venham, né, não se desviar nesse futuro, não continuar seguindo isso, você precisa hoje tomar decisões e olhar para o teu casamento. Como está o meu casamento? Como eu estou vivendo com o meu cônjuge? Como eu vivo com o meu cônjuge? Qual é a impressão que eu estou passando para esse meu filho? Qual é a impressão que eu estou passando para essa minha filha? Como mulher e o meu esposo como homem? O que está acontecendo? Né? Talvez você tenha muito interessante o que você falou aí, Ana. Só para implementar, eu lembro que quando eu fiz a formação em coach, foi a primeira coisa que eu entendi. Uau! Eu vim de uma criação e quando a gente entende posicionamento, a primeira coisa que acontece é minha origem, de onde eu vim, como eu fui criada, quais foram os valores, as crenças de verdades do que é certo e do que não é certo, que foi implantada já na minha mente, e o que aconteceu com meu esposo.
Como foi a criação dele, as crenças que foram implantadas. E aí você começa, partindo desse ponto, a entender como está e o porquê que está o seu casamento naquela fase atual. E quando eu tinha Dulce, beijo, Dulce, para você, ó. Beijo. Amamos. E quando eu fiz a formação em coaching na Fabracis, foi a primeira chave que caiu em mim, porque era um pilar que eu considero um valor muito alto, família, filho, para mim é um valor alto. E por que será? Porque eu sempre acreditei na família. E sempre tive ausência de família. Mas sempre acreditei. Eu lembro que quando criança, no lar disfuncional, eu dizia, eu não quero isso. Eu não vou ter um marido desse jeito, que era o meu pai, não era modelo para mim, em ações para minha mãe. Mas eu repeti muito padrão, porque como eu tive que crescer rápido, eu cresci antes da idade, responsabilidades muito, eu tive problemas na minha submissão ao meu esposo. Olha aí, gente. Entendeu? É exatamente isso que a gente está tratando aqui. O quanto, e esse é o meu primeiro ponto que eu trato, Ana, no meu curso para paz. É a primeira coisa, de onde você precisa se conhecer. Por que você age dessa maneira e por que não tem nada a ver com hoje. Tem a ver com o que aconteceu na tua infância, com os teus valores implantados, as verdades que você teve lá atrás. E aqui você está repetindo e precisa ser ajustado. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha vida é, uau, de onde eu vim, o que era certo, o que era errado, e de onde meu esposo... Chaves viraram, uau. É por isso que a gente está agindo assim. Nunca teve nada a ver com você. Eu falava com meu esposo, amor, nunca teve nada a ver com você. E nunca teve nada a ver comigo. Teve a ver com a gente, na nossa infância, e com os nossos pais que nos criaram. E a gente zerou uma história e começou uma nova com consciência. Porque o coach, o processo de coach, ele tá para isso. Então, quando a gente trata casais, quando eu chamo os pais para dizer, uau, quanto que vocês querem acertar com a criação de filhos, como vocês querem acertar com os filhos de vocês, como esses desafios estão sendo levantados. Deixa eu te contar um segredo. Vamos se conhecer? E o meu chamamento hoje para os pais e para as mães, vamos se conhecer? Vem comigo, vem com a gente, né, Ana? Se conheça, entenda o teu passado, entenda a tua história de vida, porque tem tudo a ver. Os teus resultados são resultados. Não é são resultados de tudo que está aqui, já programado. E como é que se faz? Reprograma, amiga. Vamos se reprogramar e a gente só se reprograma. Cria novos caminhos neurais, novas verdades, quando a gente entende o que funciona e o que não funciona, e o que a gente precisa entender. Então, é maravilhoso, gente. Só é assim que a gente consegue, né, Ana? Só assim, Cleane, com certeza, né? minha amiga de Paulo Afonso, Cleane tá aqui, uma super mãe, uma super esposa, uma super gestora, um exemplo, né? Uma futura coach minha, porque a gente já tá aí na... Mas eu amo a vida dela, muito inteligente. Mas continue, Ana, uma hora vai ser realmente pouca, gente. A gente aqui tá entendendo aqui que vai ser... É muito bom. Quem está sendo acrescentado hoje no seu casamento, na sua criação de filhos? Quem aqui começou a entender algumas coisas que acontecem na sua vida? Gente, vai dando aí um posicionamento para a gente. E já vai anotando o teu aprendizado, porque hoje eu quero que você saia dessa live, printando essa tela, postando no teu stories, marcando eu e a Ana e colocando o teu maior aprendizado. E se tiver decisão, anota também. A gente quer compartilhar e quer celebrar com você as conquistas. Olha aí, André Barros Coach, que show. Gente, amigo, ainda bem. Olha só, a gente falou então em se conhecer, eu gosto sempre de retomar isso, a gente falou em se conhecer, é um dos pontos principais para que a gente possa desenvolver esse relacionamento, essa gestão, né, relação com o cônjuge e com os filhos. A gente começou a falar sobre posicionamento, eu não terminei, eu vou continuar falando um pouco sobre isso, mas eu quero deixar que a gente tem que ter uma coisa muito clara. Definir uma visão única de relacionamento. Você precisa definir dentro do seu lar, com o seu cônjuge, e aí se você define com o seu cônjuge, qual é a visão de relacionamento que vocês querem ter e viver na sua casa? Qual é a visão? Porque, como o Gleice acabou de falar aqui, não é eu, não é o meu cônjuge, mas tudo começou lá no passado. E aí, a gente traz essa história para a história de hoje. A gente traz essa história do que nós vivemos, porque é o que a gente aprendeu e a gente repete esse padrão. E se a gente agora trazendo entendimento, você pode mudar a sua história, eu quero te dizer isso. Você pode mudar a sua história hoje. Isso. Na sua tomada de decisão, você pode agir e mudar a sua história.
E aí, né, primeira coisa que você precisa trazer para o teu cônjuge? Qual é a nossa visão de família? Como é que você Isso. vê uma família? Ah, Ana Luísa, a minha família sempre foi uma família difícil, e ele traz dores dessa família, né? Esse cônjuge vai trazer dores, esse pai batia, esse pai abusava, então a gente tem diversos aspectos, ou não, mas não tinham padrões que mostram uma família que merece tanto, padrões que não mostram que uma família não pode ser próspera, padrões de escassez. Então, às vezes, você vivia padrões de escassez. São vários padrões. E aí, às vezes, é esse padrão que está aí. E é essa visão do seu cônjuge. E aí, nesse momento, vocês precisam fazer alinhamento. Vocês precisam definir visões únicas sobre família. O que é uma família pra gente? Como nós queremos a nossa família? Isso é objetivo, gente. Isso aqui é traçar o objetivo, é traçar metas para a sua família. Às vezes Ao a gente invés pensa... de pegar um cordão de cabo de guerra, né? Eu acho assim, por isso que eu vou fazer assim. E aí o outro cônjuge faz o quê? Eu acho assim, e por isso vou fazer assim. E vira o quê? Uma guerra. E quem está no Guerra. meio desse cordão? Quem está no meio desse cabo de guerra, né? E aí a gente precisa entender outro ponto. Como eu vejo criação de filhos. Uma das coisas que Isso. Cassiara ontem trouxe na live, como eu vejo criação de filhos. Então eu preciso ter uma visão única sobre relacionamento conjugal, ter uma visão única sobre família, ter uma visão única sobre criação de filhos. Bom, como nós queremos nossos filhos? Quem nós queremos que eles sejam? Quais são os objetivos? A gente não está falando aqui em um controle da vida dos nossos filhos. A gente está falando sobre quais comportamentos eu quero gerar hoje dentro da minha casa, quais sentimentos eu quero gerar hoje dentro do meu lar, né? Quais são os pensamentos que eu quero gerar hoje nos meus filhos para que eles tenham prosperidade, para que eles sejam pessoas de sucesso. Exatamente. E isso, talvez você pense que parece uma coisa impossível de ser realizada. Não, não é. É uma decisão a ser tomada e um caminho a seguir agora. É uma construção. Não quer dizer que de hoje para amanhã... Eu decido largar as minhas verdades e construir uma nova verdade que vai se encaixar com a sua e seguir. Isso. Então não adianta hoje, né? A gente pensar assim, amanhã eu vou estar diferente. Não. Você já vai estar um pouco diferente, porque você tomou uma decisão e você está seguindo um caminho. É você ter ideia desse caminho que você está fazendo. É um caminho único. E esse caminho único, ele está sendo direcionado pelo quê? Pela sua meta. Como você quer a sua família nesse futuro? A sua família não é você e seu cônjuge hoje. A sua família é você, o seu cônjuge, a sua descendência. Né? Eu acho muito lindo porque Deus, ele não abençoa só essa descendência, ele não abençoa só essa geração, ele abençoa gerações que seguem um caminho. E aqui a gente está falando de um caminho, sim, é um caminho, se você pegar a Bíblia ela inteira fala sobre inteligência emocional. A Bíblia inteira vai falar sobre você ter um caminho, ter uma meta, ter um objetivo. E esse objetivo você precisa traçar ele. Construir visão dentro da sua mente. E nutrir essa visão. Construir. Então, construa. Então, se conheça, construa essa visão com o seu cônjuge. É sentar com ele mesmo. Fala assim, olha, vamos lá, vamos sentar aqui. Talvez você esteja aqui me ouvindo e aqui só tem mulheres e talvez você fale assim, Ana Luísa, meu marido não está vendo essa live. Meu marido não está tendo esse entendimento. Eu quero dizer para você que o meu marido também, eu que passei por todo o processo de coach, eu que fiz todos os cursos, meu marido não, meu marido vive por tabela. Então o que acontece? Daí você, com muita sabedoria, consegue realmente trazer. Eu tenho feito Exatamente. isso, sabe? Nos meus cursos para pais, tem muitas mães que não querem fazer, porque dizem assim, Glécia, porque minha amiga vai fazer com o esposo, o meu não quer, o meu não entende disso, não sabe, não conhece, acha que não acredita em coach. E acaba que desmotiva essa amiga, a mudança começa em você. Fica tranquila, porque nem sempre a figura masculina, muitos homens têm crença que isso é coisa para a mulher. Isso é coisa para a mãe buscar, porque o filho, na verdade, muitos pais relaciona que a obrigação do filho... Oi, Cláudio. Beijo, amigo. Então, muitos pais, eles acreditam que a responsabilidade do filho está sobre a mãe.
A responsabilidade de educar, de se interessar em assuntos de filho, ele é só para colocar a comida dentro de casa. Então, eu sempre começo minha turma com muito mais mães do que pais. Mas sabe que na outra turma seguinte, os pais, eles vêm e eu acredito que vai chegar um momento onde todos os pais vão estar junto com as mães, né? Experienciando esse momento de se conhecer. Mas eu sempre digo para as mulheres, Ana, não desista, porque a mudança começa em você. Porque se você mudar, tudo muda. Porque você tem a fonte, e a partir do momento que você se entende, você vai limitar muitas coisas que aconteciam no seu casamento, que você liberava dentro de você e fazia com que acontecesse, né? E aí é importante que eu sempre trago, eu falo, olha gente, eu estou passando por mudanças. E várias mudanças precisam ser realizadas e decisões precisam ser tomadas aqui em casa. Eu falo isso para os meus filhos, né? Trago isso para o meu cônjuge. São decisões que nós precisamos. Eu estou aprendendo sobre isso. Eu acho que isso é importante dentro do meu lar. É uma questão de diálogo, é uma questão de conversa. Eu falo assim, olha, isso é importante para os nossos filhos. Isso é importante para a nossa família. Eu gostaria muito que a gente sentasse, que a gente pudesse traçar juntos os objetivos da família. Vamos pensar juntos sobre essa família, né? Os dois entraram ali. Aí talvez você fale assim, mas Ana Luísa, meu cônjuge nem me ouve, eu tenho dificuldade do meu cônjuge me ouvir, ele não abre mão. E aí essa relação precisa ser olhada, né? Uma relação, ela precisa ter flexibilidade. E se não há flexibilidade, precisa entender por que não há essa flexibilidade. O que está gerando aí que não há flexibilidade? E aí a gente vai lá para trás novamente, entender o que está acontecendo. Quais são os gatilhos mentais que estão sendo ativados aí nessa relação, em que esse homem e essa mulher não conseguem fazer acordos, em que esse homem e essa mulher eles não conseguem ter uma visão única de família, né? A falta de flexibilidade hoje eu entendo como uma mentalidade de escassez, sabe? Porque às vezes a gente entra num relacionamento, e eu vivia isso, em que você entra sempre pensando que um tem que perder algo para o outro ganhar. E aí existe uma luta dentro de casa. Não existe uma parceria, existe uma luta. E eu quero te fazer entender que essa mentalidade é uma mentalidade escassa, é uma mentalidade de escassez. A mentalidade de abundância, todos ganham. Quando eu entendo que eu posso vencer, que o meu cônjuge pode vencer, a gente tem uma mentalidade de abundância agora. Porque todos ganham. Se um está pensando em perder e o outro em ganhar, se os dois não podem vencer, nada feito. Não tem como, nada feito. Se eu não ganho e você não ganha, nada feito. Se a nossa família não pode ganhar, então nada feito, não tem como. E aí a gente pede, Ana, de viver o que a gente fala de plenitude no casamento. Porque como que você quer experimentar e você vai experimentar a plenitude se sempre um tem que ganhar, outro tem que perder? Então, a plenitude é os dois ganhando, é os dois perdendo, se for para perder, se for para abrir mão de coisas, mas que tudo esteja realmente nesse patamar de dois. A mesma cabeça, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma comunicação e o mesmo amor envolvido nas decisões dentro de um lar. Isso. Então, é compreender isso. Qual mentalidade você está seguindo? É uma mentalidade de escassez, onde tem que alguém perder para você ganhar, ou o outro tem que perder, né? Ou você tem que perder. Que mentalidade é essa que está vivendo, você está vivendo no teu relacionamento? E outra coisa importante de ser entendido é que quando um traz uma ideia, vamos dizer aqui, a gente está falando um pouco de acordos, e isso está relacionado a posicionamentos aqui, tá? Quando eu tenho acordos, vou criar acordos com o meu cônjuge, mas eu não consigo, né? Esse homem, ele tem uma ideia e ele mantém aquela ideia, ou então eu tenho a minha ideia, eu só quero a minha ideia, e é o que a gente acabou de falar, sobre essa questão de uma mentalidade de escassez, de uma inflexibilidade, uma pessoa que não abre mão, ela não cede nessa relação, e isso precisa de tratamento, isso é disfuncional dentro dessa relação, isso precisa ser tratado, né? Mas a gente precisa entender que essa comunicação, né, do vencer-vencer, dessa mentalidade de abundância, ela também está relacionada à cooperação.
Então, vamos imaginar aqui que você tem uma ideia sobre criação de filhos, o seu cônjuge tem uma outra ideia sobre criação de filhos. E agora, Ana Luísa, a gente tem um impasse. Agora, o que vocês vão fazer? Sentar e buscar a melhor ideia. Não a sua ideia, não a do outro, mas a melhor ideia para a sua família. Né? E a gente chama isso de cooperação criativa, a gente fala sobre sinergia, você está gerando sinergia dentro do teu relacionamento, onde vocês não estão buscando a sua própria ideia, uma ideia original, você está buscando a melhor ideia ou a melhor questão, né? A melhor solução para aquele problema. Então vamos pensar, às vezes você luta aí por causa de horário para videogame, horário para assistir desenho, horário para ficar, né, no celular, tempo para isso. O que você, marido, pensa sobre isso? O que você, esposa, pensa sobre isso? Ok, pensamos coisas diferentes, não estamos tendo acordo. Vamos pensar numa solução melhor? Vamos dizer que essa esposa pense que 2 horas é bom, o esposo 1 hora. Bom, e agora? Como é que a gente pode solucionar isso? E aí é gerar sinergia nessa relação. Poxa, vamos pensar no melhor, a gente está aqui pela nossa família, isso é para a nossa vida, para esse casal, para essas crianças, né, para esses adolescentes. O que a gente pode pensar aqui de melhor? E aí você gera sinergia. Lembrar também, Ana, uma coisa muito importante lembrar também é esses acordos de pais e mães sejam feitos no oculto, no esconderijo do Altíssimo, né? No local onde as crianças não precisam saber. São acordos que a gente vai levar para os nossos filhos prontos. Uhum. Eles não precisam participar desses desacordos ou desse encontro de acordo comum. Sim. Porque muito que acontece às vezes é isso, se a mãe dá uma ordem e o desacordo em público entre pai e mãe traz confusão na mente de uma criança. Então, sempre vai acontecer em um casamento, porque somos únicos e diferentes, desacordar em algum momento de algum ponto de vista. E aí o que a Ana falou, que é muito importante, vai para o teu quarto, vai para a tua mesa, para o teu home office, vamos lá então, qual a tua verdade sobre isso e qual é a minha verdade sobre isso? E quando a gente tem trabalho de inteligência emocional, é maravilhoso que a gente traz tudo como se fosse a coisa mais linda do mundo, e você realmente consegue trazer uma comunicação assertiva, sem traumas, sem trazer palavras torpes, não, a gente senta e diz, eu acredito que é melhor para ele, que seja assim. E aí vem meu esposo, eu vou dar um exemplo aqui, eu acredito que isso aqui, meu esposo, ele tem um valor econômico alto e ele é uma pessoa estável, conforme. Então, imagine, tudo ele pesquisa cientificamente a verdade daquilo. Biblicamente, o que está dizendo sobre aquilo. E aí é maravilhoso para mim, né? Porque traz uma segurança para mim, o quanto que não é só um oba-oba, isso faz sentido para a gente. Então, vamos fazer dessa maneira. Então, é impressionante como... E aí é você dizer assim, eu decido tirar a minha verdade, né? E a minha verdade é a gente entrar num acordo comum, principalmente em relação a filhos, né? Que é muito importante. O filho precisa de direcionamento assertivo, né, Ana? Imagina se um diz uma coisa, outro diz outra. Quando existe desacordo, você está gerando filhos inseguros, raivosos, né? Filhos cheios de problemas por causa que um às vezes passa em cima do outro, indecisos. Porque o filho ele está aprendendo. Ele tá modelando. Então, se você chegar, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra sobre aquele determinado assunto, ele fala, poxa, peraí, quem eu vou seguir? E o que eu acho interessante, Ana, é que no meu treinamento para pais, o que acontece muito, o que eu tenho mais escutado, as mães e os pais que me procuram, eles procuram com dor. Qual é a dor? De não estar conseguindo ter resultado ou colher o resultado daquela criança que ela projetou aqui. Então, você falou de indecisão, Glécia, meu filho não sabe decidir nada, eu não aguento mais. O que é que eu faço para essa criança? E aí traz raiva, traz desgaste de energia. Mas tudo isso está inserido no contexto familiar. E trazer essa clareza para um pai e para uma mãe, hoje é a missão para a gente, né, Ana? Como eu amo dizer para o pai, ele é só teu fruto, ele é só teu resultado. Então, vamos mudar a plantação e aí pega-se junto com a mão do pai e da mãe, diz assim, a gente está contigo. E a gente quer lhe orientar no que a gente sabe, no que a gente já deu certo, inclusive, dentro do nosso lar. E estar aberto a essa mudança é algo essencial para tudo acontecer. Quando a gente fala, quando eu falo para muitas pessoas, então cria-se um modelo mental de algo lindo.
Mas poucas pessoas, Ana, eu não sei se você tem essa experiência, mas ainda o número é muito pouco de pais insatisfeitos que decidem por uma mudança, decidem Sim. realmente mudar. É porque, se a gente olhar, né, é abrir mão daquela vida Isso. preguiçosa, abrir mão da vida da zona de conforto, Dói, né? que, que a gente acha que a zona de conforto é o lugar bom, né? Na verdade, essa zona de conforto, Nada ela tá, acontece lá, amiga. nada Nada acontece acontece na zona. e ela tá machucando, sabe? Outro dia eu vi uma figurinha de um cara na zona de conforto que era uma cama cheia de prego e ele tava lá. E ele estava lá. Essa zona de conforto, ela dói, essa zona de conforto, ela machuca. Então, quer ter um casamento abundante, você quer ter uma família abundante, você quer ter filhos prósperos, você precisa se mover, você precisa tomar decisões, você precisa se sair todos os dias, sim. E isso é autorresponsabilidade, isso é posicionamento. Olha, se você não plantar hoje, eu falo isso com muita clareza, eu falo isso com muita força no meu coração, porque se você não plantar hoje, você vai colher algo muito ruim lá na frente. Porque o não plantar é também colheita. Agora, o Isso. plantar, porque assim, se você tem comportamentos disfuncionais, se você tem sentimentos disfuncionais hoje, crenças disfuncionais, você está gerando algo nos seus filhos. Você está Exatamente. gerando um casamento que ele tem problemas. E não é o outro que tem problema. É você que está aqui ouvindo hoje, né? Somos nós, a gente tem que começar a se despir, olhar realmente para nós. E Ana Luísa, isso dói? Dói, gente, dói muito. Muito. Dói muito. E às vezes a gente não quer sentir dor, mas eu quero te dizer que às vezes você já está na dor. Você já está na Isso. dor de um casamento que você não consegue mais cuidar, que você não consegue mais zelar, que você já não sente mais um amor, que você já não sente mais cuidado. Né? Que não tem mais diálogo, existe individualidade, esses filhos estão crescendo e estão vendo isso, cada filho agora no seu quarto, existe uma desobediência, ninguém sabe a quem seguir, ninguém sabe a quem ouvir dentro dessa casa, porque ou há uma permissividade muito grande, né? Uma mãe ou um pai que permite muito e não dá limites para esse filho, ou então pais muito controladores, ou então ou o pai é permissivo e a mãe é megera, ou a mãe é permissiva e esse pai é o mal dessa história. Então a gente precisa Isso. ter alinhamento, e esse Olha que alinhamento é interessante feito a aqui esse dois. comentário, Ana. Essa posição de educação reflete na vida escolar dos filhos. Nós, professores, sofremos na pele essa educação onde pai e mãe não falam a mesma linguagem. Artigos do lar. Amiga, no nosso treinamento para pais, esse também é para educadores. Quantos professores eu tenho recebido nos meus treinamentos para Olha entender que esse lindo, mundo? hein? Porque o que acontece? Professor, muitas vezes, é a maior referência na vida de uma criança também. Sim. Existem crianças que têm professores como referência, porque não tem o pai e a mãe como referência. Quantas horas do dia você fica, você que é professor, fica com crianças dos pais aí, dos alunos? 4 horas, 4 horas e meia, às vezes quando o pai esquece 5 horas na escola. E quanto do tempo do pai dessa criança ele passa com ela? Às vezes nem 1 hora por dia, nem 2 horas. Então, você também é uma pessoa importantíssima na vida dos nossos filhos. Eu digo porque eu tenho filhos na idade escolar, o quanto eu honro essa classe, o quanto eu amo os professores e o quanto eu sou parceira. Então, é também para vocês, porque vocês passam boa parte para vocês que são mães, professores que são pais, né? E também que cuidam de crianças. Isso é muito importante, você conhecer desse assunto, e parabéns pelo seu posicionamento. Realmente isso acontece muito, né? Ana, nós estamos a Eu um tô vendo. minuto para a nossa live acabar, e eu estou aqui, meu Deus, querendo que não acabasse. Mas, Eu assim, já também. te agradecer por tudo, por toda a contribuição. Você acrescentou realmente em nossas vidas. Esse assunto é de extrema importância. A gente vai ter que marcar outras lives aí, amiga, para a A gente gente falar mais marca. coisas. Te Mas, assim, eu marca. já quero printar e quero que o pessoal faça. Printe agora a tela da gente. Printe, marca lá Ana Luísa, Glécia e coloca o meu aprendizado nessa live. Nos marca que a gente quer repostar, né, Ana? Eu vou parar Vamos aqui um lá, pouquinho gente. para a gente. Eu vou tirar só os comentários aqui. Pra aparecer, né? Isso, vamos lá. Todo mundo printando a tela agora. Dois segundinhos. E
Pronto, eu acho que as pessoas printaram aqui, mas eu queria que você fizesse suas conclusões, mas assim, já gratidão por tudo. A minha gratidão, gente, muito obrigada. Gente, eu amo falar, eu falaria horas disso aqui. Eu saio daqui mais animada do que nunca, sabe? Gratidão pela presença de vocês, gratidão aí. Teve comentário, a gente depois, não sei se vai dar Oi. para ver, de repente, para quando você fazer